Nacional, que, como é vosso conhecimento, tem como ordem de trabalhos no ponto 1, análise, discussão e votação da proposta da direção para a alteração do valor das cotas, e no ponto 2, análise, discussão e votação do orçamento e plano de atividades para 2011. Dado tratar-se de uma Assembleia Geral Ordinária, há lugar a período de antes da ordem do dia, pelo que quem quiser usar a palavra para abordar qualquer assunto que não esteja relacionado diretamente com aqueles que vamos abordar de seguida, eu posso passar a fazer inscrições. Se a Presidente da Direção já pediu usar a palavra, eu vou dar a palavra, portanto, inicialmente ao Sr. Presidente da Direção. Agradecer desde já a vossa presença e é significativo o número de associados que aqui estão, por isso vos agradeço. Pedi para fazer uso da palavra no período antes da ordem do dia, porque queria, após 3 semanas, faz precisamente hoje 3 semanas que nós tomamos posse, queria fazer uma pequena exposição da situação que nós encontrada na associação. E quis fazê-lo e quero fazê-lo porque é demasiado grave aquilo que nós detectamos. A situação que nós encontramos é demasiado grave para não fazer um balanço nesta altura. Eu dividi isto em algumas partes e vou começar precisamente pela situação bancária que encontramos não no dia 28 de janeiro, que faz hoje 3 semanas, mas no dia 30 de janeiro, que foi o primeiro dia de trabalho desta direção dentro desta casa. Primeiro dia útil. Nesse dia fui chamado, telefonaram para cá da Caixa Geral de Depósitos, pedir para o Presidente ou alguém da Associação passar na Caixa Geral de Depósitos para resolver um problema. Eu não tinha sido avisado de rigorosamente nada por ninguém da direção anterior. O meu espanto foi grande ao chegar à Caixa Geral de Depósitos e ser deparado com esta situação. Sr. Doutor, é melhor desistir. E ter sido deparado com esta situação. Uma librança, estávamos a falar no dia 30 de janeiro deste ano, uma librança de 20 mil euros que tinha sido vencida no dia 13 de janeiro e ninguém tinha dito rigorosamente nada. Não se dignaram a reformar a librança, nem se dignaram, pelo menos, ter-me dito, a mim e aos meus colegas de direção, que havia esse problema para resolver. Havia um saldo, que nós já tínhamos visto aí o saldo bancário da Caixa Geral de Depósitos, que não era muito, mas para quem nada tem, era significativo, e era um saldo de 4 mil e muitos euros, muito perto dos 5 mil euros. Eu telefonei ao anterior Presidente da Direção e pedi-lhe para irem lá resolver a situação. A librança foi reformada no valor de 5 mil euros, mas foi reformada, é evidente, assinaram um documento e nada mais. O dinheiro que lá estava foi, evidentemente, todo reencaminhado para a reforma da librança. E não chegava. Um dia vou ao banco para saber exatamente o saldo que tínhamos e a doutora Esmeralda, que deve ter um olho com infravermelhos, deve ter percebido que eu levava um cheque no bolso e disse-me: Ricardo, o saldo que aqui está não chega para a reforma da librança e eu ainda preciso de X. Eu tinha o cheque e o X foi coberto desse cheque e sobraram uns troquitos. No entanto, a conta continuava, por causa de despesas, continuava com um saldo negativo. Por isso, na altura, o saldo negativo era de aproximadamente 1.200 euros. Há uma conta também num outro banco, calcionada, se estou a dizer alguma asneira que me corrijam, que estava completamente esgotada. Não havia, quando digo completamente, havia 100 e poucos euros que nós podíamos usar dessa conta. Não era rigorosamente nada. De 15 mil euros. Ainda noutro banco, fui ao banco saber da situação e o que me disseram foi que havia um empréstimo que dali até ao fim dos
as mensalidades faziam um total de 62.500 e qualquer coisa de euros. Por isso devemos à banca, a esse banco, 62.500 euros a uma taxa de 11%. A uma taxa de 11%. E a mensalidade anterior não estava paga. Não estava paga. A mensalidade é de 1.400 e qualquer coisa, e ela, o banco em causa tinha apanhado lá umas regularizações que tinham sido feitas no mês de dezembro e conseguiu ficar com 200 euritos para amortizar essa mensalidade. Por isso a situação era um saldo negativo de 1.200 euros. Deixem-me só voltar um bocadinho atrás para vos dizer que a Librança, como não foi reformada nem foi nada tratado atempadamente, foi comunicado ao Banco de Portugal o incumprimento. Temos ainda um leasing com 3 prestações em atraso. 3 prestações em atraso num valor de 2.693 euros. É evidente, escusado será dizer, que também por causa do leasing foi comunicado ao Banco de Portugal o incumprimento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Mié. Há ainda um outro leasing que acaba breve e que faz um total daqui até ao fim das prestações 2.268 euros. O leasing que está em cumprimento há 3 mensalidades, só acaba em 2013, ainda faltam 31 prestações. Eu gostava de vos dizer que neste momento não há saldo negativo em nenhuma das contas. Em nenhuma das contas há saldo negativo. Nestas 3 semanas conseguimos fazê-lo. Além de não haver saldo negativo, posso-vos dizer que há inclusive já dinheiro a mais para pagar a próxima mensalidade do empréstimo dos 60 e tal mil euros e as prestações do leasing, das 3 prestações, também já estão regularizadas. Como veem, em termos financeiros, a situação é caótica e é evidente que uma associação que se encontra no estado como esta se encontra, tem que recorrer, evidentemente, à banca. E a dificuldade de recorrer à banca acresce disto tudo. O incumprimento e as comunicações ao Banco de Portugal ainda nos vão dificultar ainda mais esse acesso ao crédito. É evidente que estamos a negociar com a banca para que nos seja concedido um empréstimo, mas as dificuldades são muitas e eu vou-lhes dizer uma coisa, eu quase já tenho medo de entrar nos bancos em Vila Mié, porque sempre que lá entro as notícias são más. Ou me venham dizer que falta isto ou que falta aquilo, mas pronto, nós estamos a conseguir, já regularizámos com a banca, era uma situação que a nós nos preocupava, porque ter o nome manchado da forma que estava era quase impossível permitir-nos dar a volta à situação. Outra situação com que nós deparámos foi o parque automóvel. 6 viaturas das 27, 6 viaturas não estavam em condições de circular. 6 viaturas não estavam em condições de circular. O que faltava isto, o que faltava aquilo, não podiam circular. Não se regularizou atempadamente a propriedade das viaturas. Acabaram os leasings e há 60 dias para regularizar a propriedade das viaturas. E eu posso-vos dizer que há 4 viaturas que os leasings já acabaram há muito e isto chegou a um caricato tal que uma delas é de 2003. 2003. Passaram 8 anos e a viatura está totalmente paga pela associação e ela ainda não está como propriedade dos Bombeiros Voluntários de Vila Mié. Como não regularizaram dentro do prazo normal, que é os 60 dias, temos neste momento, cada viatura fica, a sua legalização fica com multas, fica por 90 euros, dá 360 euros que temos que gastar para legalizar as viaturas. Nós, a associação, estamos isentos de imposto de circulação. Para estar isento de imposto de circulação, basta uma coisa que é pedir a isenção do imposto. Nunca se pediu isenção do imposto, ou pelo menos não se pediu nos últimos anos, e por não termos pedido isenção do imposto de circulação,
temos multas para pagar no valor de, mais ou menos, estou a dar números redondos, 1.100 euros. Isto, única e exclusivamente, por desleixo. Ainda nas viaturas, fiquei muito surpreendido quando, no meu primeiro dia aqui, vejo chegar uma carta registrada da Via Verde. Abro e o que é que eu verifico? Multas da Via Verde, de passagens de carros dos bombeiros na Via Verde. Tentei recolher o máximo, soube que havia mais, recolhemos tudo o que havia e que também aqui os bombeiros estão isentos de pagar. A única coisa que os bombeiros têm que fazer é requisitar as vias verdes e, em simultaneidade, requisitar, como são bombeiros, a isenção de pagamento das passagens na Via Verde. Nós temos de multas para pagar à Via Verde desde 2009, como não pagaram por desleixo, foi sempre aumentado. Posso-vos dizer que neste momento as multas na Via Verde são de 12.229,86 euros. 12.229 euros. Outra situação que nós deparamos, mas isso ainda é antes de termos tomado posse, porque já antes de ter tomado posse, como era a lista única e ainda é antes do dia das eleições, a pessoa que faz os seguros da corporação, todos os seguros, das 27 viaturas, foi falar comigo porque havia um seguro que acabava no dia seguinte ao dia das eleições. E foi falar comigo antes das eleições, nós ainda não tínhamos sido eleitos. Eu disse que não assumia compromisso nenhum com o pagamento daquele seguro. Mas, no entanto, quis saber o que é que se passava, qual era a viatura, quais eram os valores envolvidos. E os valores envolvidos eram uma viatura que tem reserva de propriedade e estávamos a falar um seguro para um ano, contra todos os riscos, de 1.163 euros. E não tinha sequer assistência em viagem. Aliás, como a maior parte dos seguros dos carros dos bombeiros de Vilamiar não têm assistência em viagem. É evidente que depois eles avariam e temos dívidas nos reboques. Mas então, estava eu a dizer-vos, o seguro era de 1.163 euros para pagar. No dia depois das eleições, ainda antes de tomarmos de posse, na segunda-feira, eu vim cá para saber o que é que se passava com o seguro. Soube em pormenor qual eram os valores e fui de imediato ao mercado saber quais eram os preços praticados por um seguro daquele género. E pedi preços para um seguro daquele género e com assistência em viagem. De 1.163 euros, nós passámos o seguro para 626 euros. Baixámos, mas a cobrir ainda mais danos, mais riscos. Estamos a falar de 538 euros de diferença. Isto numa viatura. É evidente, escusado será dizer, que nós vamos fazer a recolha, aliás, já está feito, a recolha de todos os dados necessários para pedirmos de todas as viaturas, para entregarmos a vários agentes de seguro orçamentos para fazer os seguros. É evidente, logo, que tenhamos alguma liquidez que nos permita fazê-lo. Em relação à contabilidade, foi com alguma surpresa que eu, na primeira segunda-feira de trabalho aqui, tinha já pedido na semana anterior uma reunião com a contabilista da associação e vou me reunir com ela e qual não é o meu espanto quando ela me diz que a maior parte dos documentos para a contabilidade de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro e novembro foram entregues no dia 28 de janeiro, no dia da nossa tomada de posse, às 5 e tal da tarde. Como é que se pode gerir uma casa sem saber a situação contabilística? E é evidente que ainda se dificulta o trabalho, no caso a doutora Carla, que faz o favor de estar aqui, ainda se dificulta o trabalho. Mas, mais grave ainda, faltavam faturas e documentos para a contabilidade de janeiro, fevereiro, março e abril. Que só depois de nós termos tomado posse é que a doutora Carla me envia os mails a mim e eu trato de que as coisas cheguem em condições à sua posse.
E eu espero que estejam a chegar todas tal e qual como ela me pede. E eu espero que isto esteja a acontecer. E em termos de contabilidade, esta casa estava a ser de tal forma gerida, e eu, para não dizer de forma, não usar um termo mais elegante, eu vou dizer danosa. Eu quero que saibam que de 2010, do ano 2010, estão por faturar às entidades, quando eu digo entidades, digo ARS, hospitais, tudo, estão por faturar 8.936 serviços. 8.936 serviços. Não é preciso fazer muitas contas, basta multiplicarem por 10 euros, no mínimo, em média. A média rondará, mas até vamos ser mais contidos e façam a conta a 5 euros. Estamos a falar de 45 mil euros que esta associação podia ter recebido durante o ano de 2010 e não recebeu. E estamos a falar de 45 mil euros para ser simpáticos. Estamos a falar, grosso modo, em 90 mil euros que não foram faturados. Aquilo é faturar e 3 meses depois a associação recebe o dinheiro. Não foram faturados estes serviços e deixem-me dizer-vos que de 2009, só para a ARS não foram faturados, grosso modo, 1.500 serviços. E eu não quero falar de 2008, não quero explorar a situação de 2008. E posso-vos dizer que a faturação deve ser entregue até o dia 10. Nunca era entregue, pelo que eu sei, até o dia 10. E nunca era entregue a do mês anterior. E aquilo que as instruções que eu dei foi para que tudo ficasse pronto para seguir no dia 8 de cada mês. A faturação do mês anterior tem que estar no dia 8, pronta para seguir. Excepcionalmente, deixei que ficasse no dia 9, porque foi o nosso primeiro mês, estávamos em exercício há poucos dias, e então, excepcionalmente, ficou no dia 9. A documentação foi-nos entregue num dia em que nós tínhamos reunião à noite, rubricámos as saídas, tivemos reunião, eu fui à central e qual não é o meu espanto quando me dizem que de janeiro de 2011 não tinha sido faturado à ARS um único serviço. Era meia-noite e qualquer coisa. Quis saber exatamente o que estava a passar, pedi um relatório e ao outro dia cheguei à pessoa que tem a competência dentro desta casa, pelo menos para já, de o fazer, e perguntei-lhe como é que me justificava aquilo. Aquilo não tem justificação. O que aconteceu, meus amigos, foi que eu disse, isso tem que entrar hoje na ARS. Vai um carro de propósito levar isso à ARS. E foi. E foi. É sinal que se as pessoas quiserem trabalhar e tiverem vontade, as coisas são feitas a tempo. Graças a isso, e é uma boa notícia para a associação, graças a isso, faturou-se no mês de janeiro, quando se costuma faturar 30 e poucos mil euros, faturou-se este mês de janeiro, o que quer dizer que recebemos esse dinheiro, se Deus quiser, em abril, 60 mil euros. 60 mil euros. E é evidente que a faturação de 2010, também quero que saibam, que se ainda não está toda pronta, está por dias. Os tais 8 mil e tal serviços que não foram faturados, vão ficar faturados. Eu já falei com a ARS e vou pedir uma reunião, quer com a ARS, quer com os hospitais, para lhes fazer ver da nossa dificuldade e da situação anómala que aqui se passava. E na ARS disseram-me que aceitávamos a faturação, pelo menos na ARS, a faturação de 2010. Eu acho é que eles não sabem que isso inclui documentos de janeiro de 2010. Eles deviam pensar que era nos últimos meses, mas não. Mas só para ficarem com uma ideia, de setembro, outubro, novembro e dezembro ficaram por faturar de cada mês, setembro 1.339, outubro 1.595, novembro 1.684, dezembro 1.366. O que quer dizer que praticamente os serviços todos que foram feitos no mês, nestes 4 meses, não foram faturados.
Eu não sei o que é que aqui se andava a fazer. Esta era a parte da contabilidade. Agora vamos passar à parte que nos tem trazido mais dificuldades, que são as dívidas. Como sabem, havia uma dívida para com a Teisil de aproximadamente 425 mil euros, empresa que executou a penhora sobre a associação. Temos penhoradas todas as receitas, e há uma situação que eu não compreendo, é que como é que quem cá esteve antes não salvaguardou os salários dos funcionários? A lei permite salvaguardar essas situações. Não se salvaguardou o salário dos funcionários, nem o funcionamento normal da instituição. Estes homens estão aqui de vermelho, andam há 2 meses sem receber. Andam há 2 meses não. Andavam há 2 meses sem receber, hoje, felizmente, conseguimos pagar um mês. Da penhora já foram executados, à data, cerca de 90 mil euros. Deixem-me dizer também que ninguém me sabia dizer quanto é que já tinha sido executado. Como é que isto é possível? Não querer saber quanto é que já tinha sido executado. Foram executados, falei na semana passada com a agente executora, ela mandou-me uma relação, mandou-me com um lapso, pedi para corrigir. Está 89 mil e muitos euros, números redondos, 90 mil euros. Mas as dívidas não ficam por aqui. Eu tenho ali uma lista de mais de 40 empresas às quais devemos. Uma delas é a Transponto. Foi a empresa que colocou a central nesta casa. Ao que sei, o top dos tops, o topo de gama, ou segundo me dizia o Presidente da Assembleia Geral aqui há tempos, dizia lá, Ricardo, aquilo é o Rolls Royce, só que eu sei, não é? Não sei se é um Rolls Royce, mas nós ainda só pagámos as rodas. Pagou-se daquela central 4 mil e tal euros. Está-se a dever 24.072 euros da central. E deixem-me vos dizer com o processo em tribunal. Outro processo em tribunal remonta a 97. Um contrato feito por alguém que estava na associação em 97. O que é que quem estava cá fez? Foi muito simples. Fez um contrato com uma marca de cafés, Beiradouro Cafés, em que se comprometia a comprar por mês e durante 5 anos 40 kg de cafés. 40 kg de cafés. Eu não tenho dúvidas que haja um café em Vila Miar que venda 40 kg de café no mês. Ainda por cima fez-se um contrato para 5 anos. O que é que aconteceu? Não cumpriram com o contrato. Temos agora um processo a decorrer em tribunal em que é exigido aos bombeiros de Vila Miar que paguem 9.900 euros. 9.900 euros. Outro processo que chegou cá esta semana, qual foi? Foi da empresa Fluxo Ibéria, que forneceu exatamente as cadeiras onde vocês estão sentados. E reclama uma dívida de 3.900 e qualquer coisa. 3.900 e tal euros. Eu tenho o prazer de ter na minha direção um presidente de junta. E ele ficou estupefacto ao ser deparado com isto. E sabem porquê? Porque as juntas de freguesia de Vila Miar deram dinheiro para pagar essas cadeiras. E onde é que está o dinheiro? As cadeiras estão aqui. E onde é que está o dinheiro? Foram as juntas que deram dinheiro para isso. Continuando, temos aí uma dívida na módica quantia, números redondos, 92 mil euros. De quê? Gasóleo. Ano de 2010 não foi pago um único cêntimo de gasóleo. Um único cêntimo. E de 2011, o mês de janeiro, que nós tomamos conta só no fim de janeiro, são 6 mil euros de a fatura que estão evidente por pagar. Eu já falei
já falei pessoalmente e posso-vos dizer que nesta altura tenho acordos definidos para pagar aos principais criadores. Quando eu digo principais criadores, digo Teisil, digo a Transponto da Central, que foi quem forneceu a Central, e digo à Rapel. Eu, de forma voluntária, reuni com eles, telefonei-lhes, pedi para virem cá e reuni com eles. Neste momento tenho planos de pagamento estipulados com eles para conseguirmos sanar a situação da associação. Mas deixem-me mais um pormenor, o caricato da situação. Apesar da dívida ser enorme para com a empresa Rapel, o proprietário da empresa forneceu 1 mês de gasóleo aos bombeiros voluntários de Vila Miar. Isto é muito simples. Como é que ele faz? Dá um cheque de um pessoal em forma de donativo, de um valor igual ao da fatura, e o que é que ele quer? Quer um recibo do donativo e que lhe seja dado um cheque da associação para pagar à empresa o valor da fatura daquele mês. Eu posso vos dizer que esse senhor mostrou-me o cheque, anda com o cheque há mais de meio ano para entregar aos bombeiros. Os bombeiros não se dignaram emitir-lhe o recibo, nem se dignaram entregar-lhe o cheque daquele mês. É evidente que umas contas agora estão na situação que estão, nada se faz. Todos os dias, ou praticamente todos os dias, recebo um telefonema de alguma empresa a dizer-me que os bombeiros lhe devem ou 500, ou 1000, ou 16 mil euros, como foi o caso da empresa que fiscalizou a obra. Eu digo com alguma surpresa que recebo praticamente todos os dias, porque eu, quando cheguei cá, pedi uma conta corrente de todas as empresas às quais nós devíamos dinheiro. E não havia, nesta casa, dados sobre a quem se devia nem quanto devia. O que fizeram foi telefonar às empresas que se lembraram, uma a uma, a pedir que lhe mandassem por fax ou por mail ou por outra forma qualquer o valor que se devia, para verem o controle que havia. E apesar dessa lista extensa que me deram, eu continuo a receber, ainda hoje recebi um outro telefonema de um senhor que reclama uma dívida de 500 e tal euros. E eu a todos explico a situação da associação, digo que queremos pagar, é evidente que queremos pagar, mas também digo isto. Eu vou pagar, ou aliás, nós vamos pagar depois da auditoria feita. E eu prometi aqui, neste mesmo sítio, há 3 semanas, que iríamos fazer uma auditoria, que seria das primeiras coisas a tratarmos em reunião de direção. E posso-vos dizer que não foi a primeira foi saber quem é que iam ser os titulares das contas, a segunda coisa, da ordem de trabalhos da reunião de direção, foi tratar da auditoria. É evidente, como devem imaginar, estamos a falar de uma negociação que envolve alguns detalhes e ainda hoje de manhã estive reunido com a empresa que em princípio vai fazer a auditoria e venho cá na terça-feira para acertarmos pormenores para avançar para a auditoria. E eu não pago, enquanto eu estiver aqui, e os meus colegas concordam, nós não pagamos nada, a não ser a estas 3 principais empresas, principais criadores, sem auditoria feita. Porque ninguém me garante, com o descontrole que aqui havia, não é? Que não haja, eu vou acreditar, quero acreditar que não, mas pode haver aqui algum descuido e agora estar aqui alguém a aproveitar-se da situação, perceber que aqui não há controle nenhum e vamos mandar para lá a ver se pega. Só pagamos, tenho dito isso a toda a gente, só pagamos depois da auditoria feita. E eu quero a auditoria feita para já para salvaguarda para o futuro. Queremos que a auditoria nos indique caminhos, mas queremos que a auditoria nos diga de facto o que se passou. O passado desta instituição, que é a mais emblemática de Vila Miar, tem que ser esclarecido. E eu acho que a população de Vila Miar precisa de saber o que aqui se passou. Continuando nas dívidas, chegou esta semana umas coisas para pagar da Segurança Social. Um acordo que a direção anterior fez com a Segurança Social para pagarem prestações. Prestações essas que fazem no total
18 mil euros à Segurança Social. Deixem-nos dizer uma coisa. Paga-se à Segurança Social e, passado uns tempos, recebe-se 95% daquilo que se pagou. Por isso isto é só adiantamento de dinheiro, mais ou menos. Recebe-se 95%. Não se pagou esses 18 mil e dos 2 últimos meses deve-se à Segurança Social cerca de 8.700 euros. De IRS dos últimos 2 meses, cerca de 1.400 euros. E a dívida que mais me custava, e que já referi há bocado, mas acreditem mesmo que era a que mais me custava, era a dos funcionários. 2 meses, cerca de 27 mil euros. Uma delas está paga, foi paga hoje por transferência bancária. Quando chegámos cá, havia também a ameaça de corte de energia. Pagámos, é evidente, 1.000 e tal euros. E deixem-me vos dizer uma coisa. Muita gente não sabia, e eu se calhar já tinha ouvido falar de qualquer coisa, mas também não tinha muitos dados. Em tempos, esta casa, que para servir, para prestar os seus cuidados, quando há uma necessidade urgente de recorrer aos serviços desta instituição, telefona-se para cá. Esta casa teve durante 4 horas, com o telefone cortado, por falta de pagamento. Mas não foi para fazer chamadas, porque o primeiro corte é para fazer chamadas, mas continua-se a receber. Não se fazia chamadas, nem se recebia chamadas. O que quer dizer que se houvesse um acidente de alguém que precisasse de cuidados urgentes, não os tinha, porque o telefone dos bombeiros voluntários de Lamiar teve durante 4 horas cortado. E se isto for mentira, que desmintam. Porque está aqui quem se preocupou com isso, graças a Deus, e pôs mãos à obra para que as coisas em pouco tempo ficassem resolvidas. Meus amigos, a dívida neste momento, e sem somar algumas que todos os dias me ligam, a dívida neste momento, e descontando aquilo que já foi executado pela penhora, são 821.666 euros. 821.666. Sem falar naquelas que todos os dias me ligam. Eu não tenho dúvidas que 900 mil euros é, sem dúvida, a dívida desta casa. Isto é grave. É grave porque nós sabemos, e toda a gente fala, no dinheiro que se recebeu da expropriação. E as contas são simples. São simples. Em teoria são simples. 1.240.000 euros. O quartel ficou com a derrapagem por 1.182.000. Sobraram aqui cerca de 60 mil euros. É evidente que tem que se pagar ao projetista, essas coisas todas, que não tenha sobrado nenhum. A autarquia pagou o terreno, deu mais algum para a viatura de desencarceramento, se não estou a dizer algo. Então, um bocadinho ali, 300 mil, pronto. Que houvesse aqui uma pequenina dívida, mas só fazendo contas a isto. Então, e esta casa não dá lucro, o funcionamento normal desta casa? A direção anterior assumiu, numa comissão que foi criada em outubro ou novembro, e está em ata, assumiu que o funcionamento desta casa dava de lucro anual cerca de 60 mil euros. Então onde é que está o dinheiro? E não é um ano, porque ela não deu lucro só um ano. Ela dá lucro vários anos. É preciso que tudo isto seja, de facto, esclarecido. Há aqui mais algumas coisas, deixem-me dizer, de outra dificuldade com a qual nós nos deparamos e já estamos a tentar resolver. O quartel não está licenciado. O quartel não está licenciado. É evidente que nós, em princípio, não há banco nenhum que nos empreste dinheiro sem ter como garantia, no mínimo, o quartel, e quer o quartel licenciado, em princípio. E não está licenciado porque quem projetou isto implicou com alguém e disse que aqui tinha que ter um PT. Um PT custa 20 mil euros. E eu disse ao engenheiro que cá veio, já tivemos reunião com ele na semana passada, creio eu, e disse em reunião com ele, chamei as partes envolvidas na construção do quartel, a parte elétrica, a parte de ar-condicionado, do ABAC e tal,
E disse ao engenheiro que estava aí, e não sei porque é que ele insiste tanto com a situação do PT, porque o quartel está a funcionar com uma ligação, com o quadro de obra ainda. Está ali, quem quiser ver, vê ali. E eu disse, por 20 mil euros pagava aos homens. E o senhor aqui não mete nem PT, nem PTzinha. O senhor faça os cálculos que tiver que fazer, nós não pomos PT nenhum. É mais fácil o quartel ficar sem ser licenciado. É evidente que isto vale o que vale, porque nós precisamos do quartel licenciado para recorrer à banda. O contrato do bar foi feito à medida de alguém. A situação é tão caricata que nós até TV Cabo temos que pagar. Pagamos TV Cabo, pagamos luz, pagamos água, pagamos tudo. É evidente que é um contrato que está assinado, que não estava inscrito nas finanças, mas é um contrato que está assinado e nós vamos respeitá-lo de forma escrupulosa. Vamos respeitá-lo de forma escrupulosa. Isso para terminar, para verem o absurdo a que isto chegou. Há uma rede da TMN, de telemóveis, em que os bombeiros que aderirem, os familiares que aderirem, os diretores que aderirem, têm que pagar 2,5 € mais IVA, dá 3 euros, têm que pagar uma mensalidade de 3 euros e comunicam entre a rede sem custos. Sem custos. Eu quis ver a situação, chamei o representante da TMN cá, pedi as faturas detalhadas e qual não é o meu espanto quando esta casa tem 17 funcionários. A funcionária da limpeza não tem telemóvel. É evidente que a central tem que ter. Muitos dos bombeiros que têm esses telemóveis aderiram a essa rede. Pagam, é evidente, pagam eles a mensalidade, assim como as chamadas que fazem. Recebem em casa para pagar, ou por débito direto, como eles quiserem, como eles tiverem escolhido. Sabem a quantas pessoas os bombeiros pagavam o telemóvel? 56. 56. Diretores, não desta direção anterior, mas da outra, ainda faziam chamadas à custa dos bombeiros. 56. É evidente, foi solicitado por mim a um dos funcionários que ligasse a toda a gente que ainda estava a beneficiar dessa mordomia de uma casa tão rica como esta, os telefones, a indicação que dei foi que quem não viesse regularizar a situação para lhe ser debitada em conta de forma voluntária, iria ficar com os números barrados. E pronto, o balanço é este. Eu não quero alongar-me muito. Como veem, o balanço é negro. E sim, só para esclarecer, e acho que fica arrumada a questão. Para já, para quem for de Real, eu peço desculpa, porque estão impedidos de ver televisão, a não ser que tenham TV Cabo. Já está resolvido. Pronto. O que é que aconteceu? Em tempos, alguém desta casa também se lembrou de dar o nome da casa e os dados para pagar a energia de fornecimento a uma antena de sinal de televisão para a freguesia de Real. Uma obrigação que nós não temos. Mas deixem-nos, e então, por falta de pagamento, foi cortado. Eu digo que, mesmo que não tivesse sido cortado, nós iríamos fazê-lo. Não faz sentido estar a pagar aquilo. Mas foi cortado por falta de pagamento das direções anteriores, porque aquilo foi cortado, se não foi na semana em que nós tomámos posse, foi na semana imediatamente a seguir. Mas eu tive cuidado de ligar ao Presidente da Junta da Real a explicar-lhe a situação e ver como é que ele queria resolver a situação. Pronto, para quem estava inibido de ver televisão, mas felizmente já está resolvido o problema, tanto melhor. Mas pronto, meus amigos,
fui mais longe do que aquilo que queria, se calhar, mas eu acho que vocês também precisavam de saber aquilo que nós já detectámos. Que já detectámos. Porque ainda não detectámos tudo. Eu já disse a alguém, outro dia, dentro desta casa, e à frente de alguns colegas meus de direção, eu prefiro fazer as conversas, prefiro ter algumas conversas na presença das pessoas, para depois não ficar a dúvida de que eu tenha dito isto ou aquilo, não é? Porque depois é a palavra de um contra do outro. Eu disse a alguém cá dentro desta casa, eu sei que tu sabes muita coisa, e não quero que tu me digas o que sabes, mas eu vou saber tudo aquilo que tu sabes. E eu, e a direção, e depois de nós, os sócios, vão saber o que é que isso passou. Muito obrigado. Mais